acredito que todas as agências que vão ouvir a gente, que estão ouvindo a gente, que vão ouvir a gente, querem saber, assim, principalmente da experiência do Rodrigo, da experiência do João, em que momento você vai olhar e vai falar, pô, agora está na hora de eu absorver a demanda de site internamente, não posso mais terceirizar. Quando que chega essa hora? Em que eu tenho que observar para falar, pô, agora vai ser mais lucrativo fazer dentro de casa? Vai lá, João. Eu acho o seguinte, eu acho que o momento de decidir, e até o inverso, tá? De que horas que eu devo terceirizar ou que horas eu devo internalizar, o meu ponto aí é o seguinte, na minha opinião, quando você tiver maturidade no sentido daquele produto. Por exemplo, eu masterizei o processo de fazer site, da venda até o pós-venda, e eu já entendi onde é que tá as minhas falhas, por isso que é importante, não é acertar rápido assim, falhar rápido. Agora, por exemplo, eu já testei a ferramenta X, a ferramenta Y, e agora eu entendi que a Operandi é minha ferramenta de gestão. Eu já entendi que a alteração ele só pede pelo Duda. Aí nessa hora ele pode internalizar, porque ele tem, não vou chamar isso de cultura, né? Porque eu acho que o processo faz parte da cultura também da empresa, mas a questão você vai ter mais segurança para você, inclusive, crescer internamente, que você vai ter um playbook, né? É um workbook nesse caso de como é que funciona do dia que o cliente entra até o dia que o cliente sai. Então, mais uma vez, eu vou dar um exemplo da Upsites. Se minha mãe me pedir um site hoje, ela vai ter que assinar um contrato. Não importa, mas não é porque é minha mãe, eu não confio nela. É porque o processo na Upsites para ser startado lá no meu time de gestão inclui um contrato assinado. Ponto. Não é o pagamento feito, é o contrato assinado. Porque o contrato eu consigo comprometer o cliente psicologicamente que ele começou e de que ele entende que essa empresa é organizada. Então, eu acho que essa definir, saber se você tem maturidade. E eu acho que aí a maturidade é saber o seguinte: eu entendi os principais processos, eu consegui identificar, não é corrigir todos, mas identificar onde é que estão os meus principais gargalos. Eu consigo ser confiante e explicar para o meu cliente o que acontece agora, depois. Então, acho que aí você pode decidir internalizar, ou até mesmo, se for o contrário, falar assim, tem um processo definido com o meu time interno, agora eu vou terceirizar, porque eu também consigo explicar para qualquer pessoa, interna ou externa, que você tem um processo, e ele precisa seguir, seja ele fixo, ou seja ele terceirizado. Então, é maturidade da masterizar o processo de desenvolver site, do atendimento ao cliente no primeiro momento até a entrega final. Eu queria acrescentar aqui o que o João falou, ao item quando aquilo é o teu core principal, né? E eu acho que tu querer manter a qualidade do serviço, sabe? Eu tenho embaixo das tuas asinhas. Eu acho que isso é um momento em que eu deixaria de terceirizar e eu passaria a internalizar esse processo aí. Eu acho que eu ter esses processos bem definidos e fazer isso dentro da minha casa, com as minhas regrinhas, com o meu jogo estabelecido, eu acho que esse é um momento, essa é uma decisão que eu tomaria. Quando aquilo se torna um core importante, uma fatia relevante do meu faturamento, eu internalizaria para que isso ficasse sobre os meus olhos.